Neste vídeo eu quero falar com vocês sobre o benefício previdenciário de auxílio acidente. Tenho certeza que muitas pessoas que vão ouvir sequer conhecem esse benefício e muitas têm direito. Meu nome é Luciana Carvalho, eu sou a idealizadora deste canal e advogada no escritório Luciana Carvalho Advocacia. Portanto, antes eu quero pedir a você que siga este canal, curta a página, comente, compartilha com outras pessoas que também precisam conhecer do benefício. O auxílio acidente, diferente do benefício de auxílio doença, que hoje é o benefício de auxílio por incapacidade temporária, ele é diferente. Porque o auxílio acidente, na verdade, ele possui um caráter indenizatório. É como se indenizasse a pessoa ou por um determinado período ou pelo resto da vida. Então, como funciona? A pessoa, ela sofre um acidente, então precisa existir um acidente que não necessariamente precisa ser um acidente no trabalho. Mas se for um acidente no trabalho, provavelmente vai ser emitida a CAT, que é a comunicação de acidente no trabalho, que serve como uma prova de que houve um acidente. Então, ela tem um acidente e aí ela começa a receber o benefício de auxílio-doença, que é hoje o benefício por incapacidade temporária. Só que ela recupera e ela pode voltar a trabalhar normalmente. Porém, quando ela volta a trabalhar, que o benefício do INSS ele é suspenso, o auxílio-doença é suspenso e ela volta a trabalhar. Quando ela volta às suas atividades, ela percebe que ela não possui mais a mesma capacidade laborativa que ela possuía antes. Devido àquele acidente sofrido, ela teve uma redução na sua capacidade laborativa. Essa redução na capacidade laborativa, ela tem que ser comprovada, tá? Tanto o acidente sofrido como a redução na atividade laborativa, ela deve ser comprovada. Lógico que aí vai existir a perícia médica, para poder analisar, para poder verificar realmente a atividade que aquela pessoa desempenhou, o trabalho que ela desempenha e qual foi o tipo de acidente, qual foi, por exemplo, o procedimento ou cirurgia que ela precisou fazer e a redução na capacidade laborativa existente. Muitas pessoas acreditam que a pessoa sofreu um acidente, colocou parafuso, colocou fez algum procedimento, alterou alguma coisa ali na parte óssea e essa pessoa tem direito. Não é assim, tá? Muitas pessoas acreditam. Tem muita gente que entra em contato e fala assim, eu tenho muito parafuso nas pernas, eu tenho muito parafuso na coluna e me falaram que eu tenho direito ao auxílio acidente. Não é assim que funciona. Imagina se todas as pessoas que possuem parafuso no corpo, se tivessem direito, né? Não é assim. Na verdade, a pessoa precisa comprovar que aquele acidente sofrido realmente reduziu a capacidade laborativa da pessoa. O que ela fazia antes, ela não consegue fazer mais. Vou dar um exemplo para ficar um pouco mais fácil o entendimento. Suponhamos que um pedreiro, ele sofre um acidente no trabalho, às vezes ele está trabalhando, ele está numa escada, ele cai da escada e ele quebra a bacia. E aí ele precisa colocar parafusos na bacia, às vezes na perna também, quebra a perna, a bacia, precisa colocar parafusos, placa. E ele fica acamado, muitas vezes, por 6 meses, recebendo o benefício por incapacidade temporária. Mas ele recupera e após a recuperação, ele volta a trabalhar. Só que ele percebe que ele já não consegue fazer as coisas que ele fazia antes. Porque ele não tem força na perna como tinha antes. Ele não consegue, por exemplo, subir uma escada. Ele não consegue carregar um saco de cimento que ele fazia antes, ficar abaixado por muito tempo, às vezes para colocar um piso, que é muito demorado. Então, quer dizer, antes ele fazia isso sem nenhuma dificuldade e depois do acidente sofrido, ele passou a ter esta redução na sua capacidade laborativa. Então, nesse caso,
ele pode ter direito ao benefício. Claro que precisa ter as comprovações, passar na perícia médica e tudo mais. Agora, neste caso, ele tem o direito. Qual vai ser o valor do benefício? No caso, o valor do benefício de auxílio-acidente vai ser o valor de 50% do que ele receberia no caso ou que ele recebeu, né, no caso do benefício por incapacidade temporária, auxílio-doença. Então, não é 50% do salário mínimo. Claro que se a pessoa teria direito de receber ainda um salário mínimo, né, se ela recebeu um salário mínimo no auxílio-doença, vai ser 50% do salário mínimo. Mas se ela recebia um valor acima, vai ser 50% daquele valor que ele teria direito de continuar recebendo, por exemplo, o auxílio-doença. Voltando ao caso do pedreiro, que eu acabei de mencionar, ele pode, inclusive, voltar a trabalhar com registro na carteira. Ele pode, porque, como eu falei, o benefício do auxílio-acidente, ele é diferente do benefício de auxílio-doença, porque ele é indenizatório. Então, ele vai ser somado ao salário que ele recebe. Então, se ele recebe, por exemplo, 2 salários, 3 salários mínimos, trabalhando, ele não vai ter nenhum impacto, mesmo recebendo o auxílio-acidente. Então, ele vai receber o salário dele e, junto a isso, ele vai receber os 50% sobre o que ele receberia no auxílio-doença. Então, é somado, né? Existe uma soma dos dois valores e ele pode ter direito, sim, a receber. Agora, aí você vai me perguntar, é para a vida toda? Bom, aí vai depender da situação dessa pessoa que está recebendo o benefício. Porque se de repente, com o passar do tempo, ele faz uma nova cirurgia, ele melhora e ele recupera a capacidade total dele para o trabalho, aí sim ele pode ter o benefício do auxílio-acidente cortado. Então o INSS ele pode chamar para verificar, né, de tempo em tempo, para fazer uma perícia médica e verificar a situação. Se o benefício deve continuar sendo concedido ou se devem cessar o benefício. Espero que você tenha gostado do vídeo e se gostou, curta, comenta, compartilha. Compartilha com aquela pessoa que você sabe que de repente sofreu um acidente, que talvez vive reclamando, falando que depois do acidente nunca mais a vida dela foi a mesma, porque nós escutamos isso, né? Então, de repente, essa pessoa pode ter direito ao benefício, ou talvez seja o seu caso, quem sabe. Então, segue o nosso canal e até o próximo vídeo.